Ok, estamos ao vivo, começando a partir de agora mais um Rede Verdade para você que acompanha a programação da TV Arapuã. Hoje, terça-feira, dia 1º de agosto de 2023, a gente trazendo as notícias aqui da Paraíba, especialmente na área da política. O nosso convidado de hoje é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Jackson Macedo, a legenda que começa a discutir aí eleições do processo interno para eleger as direções municipais que vão conduzir as eleições municipais de 2024. Vamos ouvir Jackson Macedo sobre esse e outros temas e vamos trazer também o retorno dos trabalhos da Assembleia Legislativa, estava de recesso. Os deputados voltaram aí, o Washington Luiz esteve por lá, trouxe ali algumas entrevistas já com os deputados, mas para a gente começar o programa de hoje, vamos começar com uma declaração surpreendente do governador João Azevedo ontem à noite, no frente a frente aqui da TV Arapuã. João Azevedo, pela primeira vez, deixou claro que sua intenção é, de fato, deixar o governo em 2026 para disputar uma das duas vagas ao Senado da República. Vamos ouvir o governador João Azevedo. Veja bem, isso é uma discussão que a gente tem formalmente e a imprensa cobra muito isso. É natural a aspiração de qualquer pessoa que está na vida pública de aspirar a outro cargo. Eu confesso que eu não tinha projeto político antes de ser governador do estado. Eu toda a vida fui executivo. E na condição de governador, fomos para a reeleição, tivemos uma vitória extremamente importante e é natural que, como primeiro pensamento, eu coloque a condição sim de colocar meu nome para o Senado em 2026. Essa é uma condição natural que eu acho que poderá acontecer. Entretanto, mesmo quando eu estava no primeiro mandato e alguém me perguntava se eu iria para a reeleição, e eu sempre respondi que iria depender das condições como eu estaria no momento da reeleição. Se o governo estaria bem, se nós estaríamos com um governo que verdadeiramente estivesse atendendo às aspirações da população. E a mesma coisa eu digo hoje, sair ou não candidato ao Senado vai ser condição da situação que estivermos em 2026. Mas eu espero que o governo... Mas o senhor parte de um sim. O senhor parte de um claro. sim. Sim, sairei para ser candidato ao Senado. Exatamente. Desde que... Lógico. Mas o senhor parte de um sim. Parto de um sim, vou colocar meu nome à disposição do partido. Se o partido entender que eu devo me candidatar, eu estarei à disposição do partido. Agora, isso não é uma preocupação que eu tenho agora, gente. Eu comecei o segundo mandato agora. Eu estou com 6 meses do segundo mandato e as pessoas estão falando de eleição de 2026. Não é possível. Nós vamos trabalhar sim e eu quero continuar fazendo o que nós estamos fazendo pela Paraíba. Olha, essa revelação do governador, que até então falava em, olha, tenho várias possibilidades, ficar no governo, ser candidato a isso ou aquilo, falava sempre ali em hipóteses, nunca tão claro como ele fez agora, gera ali naturalmente um reflexo, né? O governador, de certa forma, antecipa ali a transferência de decisões para o grupo dos Ribeiro, né? O vice-governador Lucas Ribeiro, deputado federal Aguinaldo Ribeiro, a senadora Daniela Ribeiro, faz uma transferência ali, um tanto quanto de poder já antecipado para os Ribeiro nesse sentido. Talvez e provavelmente o governador tenha aí a intenção de ter antecipado um tanto quanto, deixado um tanto quanto mais nítido, para frear um pouco os compromissos que lideranças políticas e partidos já estão fechando para as duas vagas ao Senado. O governador talvez tenha entendido que se ficar por muito tempo em silêncio e na dúvida, pode chegar em abril de 2026 com algumas lideranças já compromissadas com os dois candidatos ao Senado. Os nomes são muitos, então o governador talvez teve ali o desejo de dizer, epa, calma aí, segura pelo menos uma vaga para mim, governador João Azevedo. Presidente Jackson Macedo, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Rede Verdade. Já vou começar querendo lhe ouvir sobre esse tema aí, viu? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. O que é que você achou do governador pré-candidato ao Senado? É uma posição correta, acertada? Como é que você avalia isso e os reflexos disso para 2026? Olha, Luiz, eu concordo com o governador. Eu acho que está muito cedo para a gente fazer cenário de 26. Acho que a gente vai começar agora a trabalhar os cenários de 24. 2026 ainda é um cenário muito distante.
mas com certeza o governador decidindo ser candidato a senador é um grande nome, é um nome muito forte, identificado com o nosso campo. Eu tenho certeza que será um grande senador defendendo os nossos interesses lá em Brasília. Mas muda na relação com o PT, porque o PT apoiou João Azevedo, que é do PSB, é vice de Lula lá em Brasília, com Geraldo Alckmin. Saindo o João, assume-se efetivamente Lucas Ribeiro, que é do Progressista, partido ali do Centrão. O PT reavalia uma relação eventual como essa? Olha, nós temos uma relação muito forte com o PSB, um compromisso muito forte com o PSB, que é recíproco, tenho certeza disso, para as eleições de 24, estamos construindo essa aproximação. Paraíba sabe que a gente viveu durante muito tempo um abismo, né, entre essa relação com o PSB aqui, e isso praticamente está resolvido, né? O PT hoje tem um PSB como seu principal parceiro, mas o nosso compromisso, né, em 24, em eleições futuras, num projeto de 26, que se Deus quiser será a reeleição do presidente Lula, é com o PSB, com o Campo Democrático Popular. Nós não temos nenhum tipo de relação política aqui no Estado com progressistas, com esses partidos mais vinculados ao Centrão. Em 2026, o PT vai tomar uma decisão que achar correta em relação ao quadro que se apresentar lá naquele ano. Ou seja, num desenho configurado como esse que o João está apontando, deixando o governo, sendo candidato ao Senado, Lucas Ribeiro assumindo, é preciso reconstruir essa composição, recompor aí esse desenho. Eu acho que é isso, a gente tem uma relação muito forte com o PSB. Né? Essa relação não é com progressistas, a título de hoje nós não temos nenhum tipo de relação com progressistas. Se isso se consolidar até 26, com certeza a gente vai ter que reorganizar o tabuleiro do xadrez e saber o que fazer. O mais importante para a gente em 26, mesmo sabendo que está muito distante ainda, é a manutenção do projeto nacional. E essa manutenção do projeto nacional passa por um diálogo prioritário com quem defende o nosso governo nesse momento. Tá. Bom, mas antes de chegar em 2026, temos 2024 e o PT vai fechando aí um calendário de discussão municipal dos diretórios e, naturalmente, das realidades eleitorais de cada município da Paraíba. Qual é o calendário, efetivamente, que o PT tem para discutir 2024, Jackson? Luiz, nós começamos agora as caravanas regionais, já fizemos 3 regiões do estado. Final de semana agora tivemos em Patos, no sábado, no domingo em Cajazeiras. Já visitamos o Curimataú, a região da Borborema. Vamos até o final do mês cumprir uma agenda de finais de semana em todas as regiões da Paraíba. Dialogando com os municípios, construindo perspectivas, escutando os municípios para saber, olha, como é que está aqui? É candidatura própria, é aliança? Quem são os nossos aliados? O PT é adversário do prefeito? É aliado do prefeito? Quais são os nomes que o PT dispõe? A gente está começando a mapear isso. Após isso, até outubro, mais de 100 municípios da Paraíba, direções municipais, vão realizar o PED, que é o processo de eleição direta, onde a gente renova as direções municipais. Por exemplo, João Pessoa vai fazer um PED. Essa direção que está vai sair e vai entrar uma nova. Depois desse processo, a direção nacional starta o calendário de definição de tática eleitoral. Aí é todo aquele calendário, encontro com os delegados, discussão sobre a tática do município, e aí essa tática definida no município, ela vai para a palavra final, né, passa pela direção estadual, logicamente, e vai para a palavra final da direção nacional. Especificamente na Paraíba, em relação a João Pessoa e Campina Grande, que são as 2 maiores cidades. Essas 2 cidades, logicamente, que tem a tática eleitoral está vinculada ao interesse que a direção nacional estabelecer para as eleições de 24. Você está querendo dizer que tudo que for decidido antes da garantia das novas direções municipais será anulado? Não, as direções municipais têm autonomia para discutir sua tática. Na Paraíba, todos os municípios vão ter autonomia para discutir sua tática. João Pessoa e Campina Grande, né, por força do calendário nacional e da resolução nacional, esses 2 municípios sempre ficam submetidos à palavra final da direção nacional. Tem uma decisão aqui, ok, mas essa decisão vai para a direção nacional avalizar se aquela decisão realmente corresponde aos interesses do governo Lula, da direção nacional, da nossa tática nacional, como aconteceu, você lembra, em 2020. 2020, o PT de João Pessoa decidiu pela candidatura própria, mas a direção nacional mandou apoiar a candidatura do PSB naquele momento. No caso do ex-governador Ricardo Coutinho, que eu quero fazer a pergunta em relação a isso. Primeiro, quando você fala, olha, em João Pessoa vai mudar a direção. A direção hoje do PT de João Pessoa, ela é ligada e vinculada ao ex-governador Ricardo Coutinho. Quando você diz vai mudar, porque você tem outras forças e outros segmentos do PT que vão disputar essa direção municipal de João Pessoa e o ex-governador Ricardo Coutinho pode perder ali esse comando. Essas forças estão se organizando, os grupos políticos internos, as tendências, começam a se mobilizar para apresentar candidaturas, chapas, que isso faz parte do jogo democrático do PT. O que tem de real é que nós, por João Pessoa ser uma comissão provisória, obrigatoriamente vai ter que realizar a eleição interna e ter que modificar
essa direção municipal. Bom, pensando nisso, o PT de Santa Rita lançou o Ricardo Coutinho lá, prefeito lá no município. Enfim, tem algum veto do PT em relação ao nome de Ricardo em outras cidades que não João Pessoa? Não, jamais. Ricardo é, na minha opinião, um grande quadro do PT, está afiliado ao nosso partido, é uma liderança política, né? Mas eu acho cedo e prematuro o lançamento de um nome em qualquer município. Então, para manter a minha coerência, o que eu falei sobre João Pessoa em relação a Luciano Cartacho, o que eu falei em Cabedelo em relação ou a Ricardo Barbosa, ou apoio a Vitor Hugo, é a mesma coisa que eu falei, por exemplo, em Santa Rita. Não adianta você antecipar uma tática sem antes ter uma discussão desse calendário que eu falei aqui antecipadamente. Se a decisão do calendário do PT de Santa Rita for por uma candidatura própria, logicamente que essa candidatura própria será discutida, né, será avalizada pelas direções superiores. E o nome de Ricardo é um nome que tem força, logicamente, na cidade. Agora, eu nunca vi Ricardo externar publicamente esse interesse dele e também eu acho muito prematuro você começar uma discussão dessa antes do calendário ser definido. Tá. Eu quero falar sobre João Pessoa, inclusive o governador João Azevedo mencionou isso sobre João Pessoa, a relação e a aliança com Cícero e a defesa do projeto de reeleição. Vocês querem saber dessa possibilidade do PT ir junto com o João nessa reeleição com Cícero, mas tem nomes do PT querendo disputar a prefeitura. Um deles é Luciano Cartacho, que você citou aí, que foi ouvido hoje, já que você acompanhasse, falou sobre o tema, pelo nosso Washington Luiz, que esteve hoje pela manhã na Assembleia Legislativa da Paraíba, acompanhando o retorno dos trabalhos ali dos deputados estaduais. Passaram aí esse mês todo em recesso e retornaram hoje. O Washington Luiz ouviu ali alguns deputados, entre eles o deputado Luciano Cartacho. Vamos ouvir aí o acompanhamento por parte de Washington Luiz. Após o recesso parlamentar, os trabalhos da Assembleia Legislativa recomeçaram nesta terça-feira. Vários deputados utilizaram a tribuna da Assembleia para fazer uma prestação de contas durante este recesso parlamentar. Um dos destaques desta sessão de hoje foi o retorno do deputado Wilson Filho. Ele fez uma cirurgia e vai, segundo ele, trabalhar por um hospital de oncologia, já que ele passou por este tratamento e vai fazer com que a Paraíba possa dar uma atenção maior. Eu volto a atuar com as bandeiras que eu já defendia, mas também apresentando esse debate do paciente oncológico, do paciente que precisa ter uma atenção cada vez melhor, cada vez maior. Está mais do que provado que, por maior que seja a dedicação do Laureano, da FAP, eles não conseguem cuidar de todos os pacientes sozinhos. E eu acho que o governo do estado, que o poder público, que as prefeituras podem dar ainda uma maior contribuição. Já gastam com isso, já investem, mas eu digo contribuição no sentido ativo da palavra, de nós todos nos unirmos para que o Ministério da Saúde permita habilitações, credenciamentos, para que, por exemplo, um Opera Paraíba possa ser estendido para o paciente oncológico, para a gente ver pessoas como estavam na fila para fazer cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, cirurgia de catarata aos montes, e também como temos aos montes pacientes oncológicos sem conseguir o tratamento, possam ter um destino feliz como tiveram estes outros pacientes pelo Opera Paraíba, por exemplo. Então a gente vai apresentar essas ideias e entrar nesse debate de corpo e alma. Vários temas foram debatidos por deputados: segurança, educação e outros temas que também devem pautar este mês de agosto aqui na Assembleia Legislativa. A sessão foi presidida por Adriano Galdino. Eu quero mais uma vez fazer um agradecimento bem especial a Deus por todos nós estarmos vivos, né? Retornando à casa do deputado Pessoa para fazer o nosso trabalho. Em nome de todos os deputados, deputadas, dos companheiros da imprensa, dos funcionários, do povo da Paraíba também, que está nos acompanhando, o nosso agradecimento. E vamos juntos, cada vez mais, contribuir na busca de uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Para o deputado Luciano Cartacho, é importante a candidatura de Ricardo Coutinho no município de Campina Grande e que o partido já sinalizou que se faz necessário Ricardo disputar a prefeitura daquele município. Qualquer candidato do PT que quiser disputar as eleições em João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Cabedelo, vai ser muito bem-vindo para a direção nacional do partido, porque são cidades grandes, cidades polos, cidades que região metropolitana.
metropolitana como um todo, assim como outras cidades no interior do estado da Paraíba. Então, eu acredito que esse é o momento oportuno. Nós estamos diante do governo Lula, que tem crescido em popularidade, que tem enfrentado os grandes desafios do Brasil, tem reduzido o preço dos alimentos da cesta básica, tem conseguido reduzir a inflação, tem conseguido reduzir o desemprego e que vem muita coisa boa pela frente, eu não tenho a menor dúvida disso. Tá aí, olha lá, o PT com a opção de lançar Luciano Cartacho ou Cida Ramos ou outro nome para disputar a prefeitura de João Pessoa, Jackson. E aí há também a discussão da possibilidade do partido que está com o João Azevedo no PSB ajudar na reeleição de Cícero Lucena. Você já disse aqui, olha, Torres, no caso de João Pessoa e Campina, quem resolve é a Nacional, diferentemente dos outros municípios. Agora, para a reeleição de Cícero Lucena, para a manutenção da base PSB, PT, junto com Cícero, quais seriam os passos que o prefeito deveria tomar e não está tomando para facilitar essa relação, Jackson? Olha, primeiro dizer que nós temos uma posição em João Pessoa, que é pública, de oposição a Cícero Lucena, todo mundo sabe disso, inclusive Marcos Henrique, que é o nosso vereador, é praticamente o único vereador de oposição naquela casa. Eu tenho defendido há muito tempo a unidade de um campo político em torno de um projeto para derrotar o bolsonarismo em João Pessoa. Mesmo o bolsonarismo, pelo que a gente está percebendo, está rachando aqui na cidade. Você tem duas posições diferentes do grupo mais vinculado ao ex-presidente, né? Eu acho que está muito cedo para a gente começar a mapear esse cenário ainda. Logicamente que a vontade do PT é ter uma candidatura do nosso campo, do campo progressista, né? Vinculada à nossa história, à nossa política, identificada com o governo do presidente Lula. Agora, esse cenário, quando for montado, ele tem que ser montado a partir de uma estratégia de defesa do nosso projeto nacional e de enfrentamento ao bolsonarismo. O governo Lula tem ampliado a sua base no Congresso Nacional. Você sabe que nos próximos dias você vai ver progressistas entrando no governo. Republicanos entrando no governo, né? PSD já está praticamente todo dentro do governo. União Brasil se resolvendo dentro do governo. Então, o governo tem ampliado a sua base de sustentação. Eu não sei se para o PT Nacional e para o governo essa base é referência para a construção da tática eleitoral de 2024. Se for, nós vamos ter uma ampliação dessa base aqui em João Pessoa e em capitais. As informações que eu tenho da direção nacional, candidatura própria, onde o PT tiver chance, tiver possibilidade de eleger, onde não tiver problema com a federação, for um projeto unificado, que traga outros partidos do campo progressista, aí sim nós vamos ter candidatos nessas cidades. Aonde não tiver um companheiro melhor situado para enfrentar esse segmento da política que eu falei aqui inicialmente, eu não tenho a menor dúvida que a direção nacional vai ter essa opção de ampliar para uma outra candidatura. O PT tem o seu projeto, tem a sua estratégia, né? A gente respeita demais a posição dos outros partidos. Agora, venhamos e convenhamos, a posição que o PSB tiver em João Pessoa, logicamente que vai favorecer muito para que não só o PT, mas os outros partidos de esquerda tenham um horizonte do que tomar aqui em nossa cidade. Isso não significa que o PT tenha a sua estratégia, né? Se, por exemplo, a decisão for candidatura própria, eu já disse, inclusive internamente no PT, que Luciano Cartacho é o melhor nome que nós temos no PT para uma possível candidatura própria do PT. Agora, cravar isso agora, que isso vai se consolidar, eu acho que é minimamente temerário e a gente tem que esperar um pouco as discussões se consolidarem no âmbito dos partidos do campo democrático popular, que está o PSB incluído, e também da federação, que a gente faz parte, PCdoB e PV. Ô Jackson, claríssima a sua fala, e eu lhe pergunto, até com base em algumas informações de bastidores, se o prefeito Cícero Lucena poderia contribuir mais com esse encaminhamento para que o PT, na hora de uma construção, tenha também o nome dele na reeleição dentro ali das opções, para além das candidaturas próprias. Por exemplo, os prefeitos Cícero podiam já começar a chamar o PT para discutir, compor governo ou compor ações de governo e não está fazendo. Você acha que Cícero tem constrangimento, vergonha de estar com o PT aqui em João Pessoa, faz cálculos dizendo, olha, Bolsonaro e Lula em João Pessoa foi muito equilibrado ali, não vou perder voto do bolsonarista, enfim, qual é a sua leitura? Olha, quem é que não quer ter o apoio do partido do presidente da República? Todo mundo quer ter o apoio do partido do presidente da República, né? Quem me pergunta sobre Mas Cícero não me parece que está fazendo tantas ações. Eu acho que quem me pergunta sobre isso, eu disse, por exemplo, se o prefeito se filiar a um partido do campo, deste campo aqui próximo, com certeza vai facilitar muito o debate com os outros partidos, com o PT, com o PSB, com o PCdoB, com o PV, né? Existia inicialmente uma possibilidade de filiação dele no PDT. Então, isso tudo vai ser consolidado perto dos prazos de filiação partidária e até lá a gente vai tomar uma decisão. Eu, particularmente, acho que a estratégia de 24 não pode ser uma questão interna só do PT.
ela passa pela federação, tem que saber o que é que o PCdoB quer, o que é que o PV quer, e passa principalmente pelos partidos que hoje estão aliados a gente, PSB, né, PDT, os partidos mais próximos a esse campo. Quem acha que o PT sozinho tem capacidade de ganhar uma eleição, por exemplo, lança uma candidatura, não tem ninguém para colocar como vice. Não tem um partido para se juntar com a gente numa chapa majoritária. Lança uma candidatura e na própria federação o PCdoB e PV vai estar em outro projeto, rachando a federação como aconteceu na eleição de governador. Eu acho ruim. Por isso que eu acho que, se for candidatura própria, que seja um projeto conjunto. E também, se for uma decisão de apoiar alguém, que seja uma decisão conjunta e coletiva. Tá aí, bem claro. Olha, deixa eu fazer aqui um registro. O atual procurador de Justiça, procurador-geral de Justiça da Paraíba, o homem que conduz o Ministério Público aqui no estado, o procurador Antônio Hortêncio, foi o nome mais votado na eleição interna do Ministério Público para a composição da lista tríplice, 3 nomes que serão encaminhados para o governador João Azevedo fazer aí a devida nomeação do novo Procurador-Geral de Justiça, que vai conduzir o Ministério Público nos biênios 2023 a 2025. O atual Procurador-Geral de Justiça, Antônio Hortêncio, foi o mais votado aí da lista tríplice, que é composta ainda pelo procurador João Geraldo, promotor, e pelo promotor Victor Granadeiro também, que compõe ali a lista tríplice, mas por uma maioria ampla aí de votos, o Procurador-Geral de Justiça está aí, doutor Antônio Hortêncio, foi o mais votado, é o primeiro da lista, e seguindo uma sequência, certamente será aí o nomeado pelo governador João Azevedo a respeitar a indicação e a maioria construída pelo próprio Ministério Público do Estado. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, 1 minutinho só, e a gente volta aqui com o Jackson Macedo, do PT, e outras informações também direto de Brasília com Napoleão de Castro.